Você já sentiu o peso de um segredo tão antigo que parece que o próprio tempo sussurra seu nome nas sombras da história? É como se a neblina da manhã sobre o Atlântico ocultasse não apenas navios, mas perguntas que ainda não encontraram resposta. Se isso ressoou dentro de você, dá um like agora, porque cada pulsar de aprovação alimenta nosso mergulho nas dimensões ocultas do passado. Saudações, viajantes do tempo. Aqui, nos sussurros do tempo, cultivamos a arte de escutar o que o passado murmura ao presente, como um sábio que lê nas linhas do vento. A Segunda Guerra Mundial, com seus milhões de soldados, dezenas de milhões de vítimas e um impacto que ainda reverbera nos corações das nações, permanece como um vasto oceano de fatos e, ainda assim, de mistérios que desafiam a razão. Quando a história se apresenta como um livro aberto, há páginas que se desfazem ao toque, deixando apenas fragmentos à deriva. É na efemeridade desses fragmentos que reside a resiliência da curiosidade humana, a virtude que nos impele a buscar sentido, onde tudo parece se perder. Hoje, nos propomos a desvendar 5 enigmas que ainda desafiam historiadores, cientistas e filósofos. Cada um será um espelho que reflete não só o conflito, mas também a condição humana, revelando como a verdade pode ser tão escorregadia quanto a areia entre os dedos. Mas antes de adentrarmos o primeiro véu, reflita. O que é verdade? Se não a sombra que a luz da investigação projeta, como um farol que se apaga na madrugada, a 9ª Divisão Alemã desapareceu sem deixar rastro. Formada no início da década de 90, essa unidade foi enviada ao coração gelado da Frente Oriental, onde o inverno parecia congelar até mesmo a coragem dos homens. Relatos de sobreviventes falam de uma batalha feroz, de trincheiras soterradas sob a neve e de um último comando transmitido por rádio que terminou em estática. Documentos oficiais foram encontrados rasgados, fotografias desbotadas revelam silhuetas que se desfazem ao fundo, e ainda hoje, os arquivos daquele dia permanecem incompletos. Algumas teorias sugerem que a divisão foi aniquilada em um ataque surpresa dos esquadrões soviéticos, que envolveram a posição alemã em um cerco mortal. Outras apontam para uma possível deserção em massa, alimentada pelo desespero dos soldados diante do frio implacável. Há ainda quem sustente que a própria liderança nazista ordenou a destruição da unidade para encobrir falhas estratégicas, apagando todo vestígio de um fracasso que não poderia ser admitido. Cada hipótese carrega consigo fragmentos de verdade, mas nenhuma prova conclusiva consegue se firmar diante da névoa do tempo. O que isso significa para nós, que buscamos compreender o que ficou perdido, é um convite à humildade, a reconhecer que a história não é um monólito imutável, mas um mosaico de vozes que por vezes se silenciam. Quando ponderamos sobre o desaparecimento da 9ª Divisão, somos levados a questionar a própria natureza da memória. Quem decide o que permanece e o que se esvai? Avançando para o próximo enigma, encontramos o caso da misteriosa transmissão da chamada Voz de Berlim. Em meados da primavera de 42, um rádio clandestino começou a emitir mensagens que pareciam vir de dentro da própria capital inimiga, ainda sob cerco. As transmissões continham relatos detalhados de movimentos de tropas, códigos que só poderiam ser decifrados por agentes internos, e até mesmo notas pessoais que descreviam a vida cotidiana sob bombardeio. O que mais intrigou os aliados foi a clareza das informações, tão precisas que alteraram estratégias de combate em tempo real. Nenhum dos arquivos oficiais da época revelou a identidade dos operadores. Alguns historiadores acreditam que a transmissão teria sido obra de um grupo de resistência interna, que utilizou equipamentos improvisados para enviar sinais aos aliados. Outros sugerem que a própria inteligência alemã poderia ter criado uma operação de desinformação, lançando mensagens falsas para atrair os inimigos a armadilhas. Há ainda a teoria de que a transmissão tenha sido gerada por um fenômeno de eco eletromagnético, onde ondas refletidas criaram uma ilusão sonora,
que ninguém jamais poderia reproduzir. A ausência de evidência concreta transforma este caso em um labirinto de suposições. Cada pista, ao ser analisada, revela apenas mais camadas de dúvida, como se a própria realidade se dobrasse sobre si mesma. Quando refletimos sobre a voz de Berlim, percebemos que o passado pode ser tão elusivo quanto o futuro, e que a verdade pode residir tanto no que é dito quanto no que permanece em silêncio. Neste ponto da jornada, convido você a compartilhar sua perspectiva. O que você pensa sobre esses mistérios que ainda desafiam a razão? Deixe nos comentários, pois suas reflexões são parte do tecido que construímos juntos. Continuemos então para o terceiro enigma, onde a história se entrelaça com o inexplicável. O desaparecimento da Operação Panzerfaust. Em meados do outono de 41, os alemães lançaram uma missão secreta que visava destruir um dos mais importantes arsenais de tanques aliados, localizado nas colinas da Bélgica. A operação foi planejada com precisão cirúrgica, envolvendo unidades de elite, equipamentos de última geração e códigos de comunicação que deveriam garantir total sigilo. Entretanto, quando o relógio marcou a hora da execução, nada aconteceu. As forças inimigas permaneceram intocadas. Os tanques continuaram a rugir, e os registros alemães mostraram apenas um relatório vago, como se o plano jamais houvesse sido concebido. Algumas fontes sugerem que a operação foi sabotada por um traidor dentro das próprias fileiras, que enviou informações falsas ao alto comando, provocando o cancelamento do ataque. Outras apontam para um erro de cálculo nas coordenadas de navegação, que teria desviado as unidades para um terreno intransponível. Há ainda quem defenda que a própria missão foi um estratagema de engano, criado para desviar a atenção dos aliados de outro objetivo mais decisivo. A falta de um desfecho claro transforma a Operação Panzerfaust em um enigma que nos obriga a confrontar a fragilidade dos planos humanos diante das forças imprevisíveis do destino. Quando avaliamos a ausência de resultados, somos lembrados de que, muitas vezes, o silêncio que se segue a uma ação planejada pode falar mais alto que qualquer vitória anunciada. Ao avançarmos para o quarto mistério, nos deparamos com o caso do navio fantasma de Okinawa. Em meados da primavera de 43, relatos surgiram de marinheiros que avistaram um grande cargueiro japonês, iluminado por lanternas de papel, navegando sem tripulação visível nas águas ao redor da ilha. Testemunhas descrevem sombras que se moviam como se houvesse uma presença invisível, mas nenhum oficial conseguiu confirmar a existência de tripulação ou carga. Quando as autoridades norte-americanas enviaram um esquadrão para investigar, o navio simplesmente desapareceu, deixando apenas um rastro de espuma que se desfazia como fumaça ao vento. Alguns especialistas acreditam que o fenômeno foi causado por condições atmosféricas raras, como um halo luminoso que projetava ilusões ópticas sobre a superfície do mar. Outros defendem que o navio fantasma poderia ser uma operação de guerra psicológica, destinada a assustar as forças aliadas e criar confusão nas linhas de suprimento. Há ainda a hipótese de que o navio estivesse realmente despido de tripulação, operando com sistemas automatizados ainda não documentados, antecipando uma tecnologia que só seria reconhecida décadas depois. A ausência de provas concretas mantém o enigma vivo, lembrando-nos que, em tempos de guerra, a realidade pode ser tão maleável quanto a imaginação dos que a vivenciam. Chegamos então ao último dos mistérios que nos aguardam: o desaparecimento da chave de criptografia de Enigma. Em meados da primavera de 45, as forças aliadas capturaram uma máquina de criptografia que se acreditava ser a última peça do quebra-cabeça que decifrava o código Enigma. Contudo, antes que a máquina pudesse ser analisada, ela desapareceu misteriosamente durante o transporte para um laboratório seguro. Investigações posteriores revelaram que documentos descreviam a existência de uma chave de substituição que, se conhecida, poderia romper todos os demais códigos inimigos. Algumas teorias sugerem que a máquina foi sabotada por agentes duplos,
que a trocaram por uma réplica defeituosa para proteger segredos ainda não revelados. Outras apontam para um erro logístico, onde a caixa contendo a máquina foi enviada ao destino errado e jamais foi encontrada. Há também a hipótese de que a própria máquina jamais existiu, sendo um mito criado para justificar falhas nas estratégias de decodificação. Ao contemplar o desaparecimento da chave, somos convidados a refletir sobre o que permanece oculto não apenas nos arquivos, mas também em nossos próprios entendimentos. A busca por respostas pode ser tão reveladora quanto o próprio desconhecido, pois nos obriga a reconhecer a humildade diante do imenso tecido da história. Se isso está abrindo seus olhos para as sombras que ainda habitam o passado, inscreva-se, porque o que vem depois é ainda mais impactante. Como a bruma que se levanta sobre um lago ainda adormecido, o próximo véu que se ergue diante de nós traz consigo um silêncio pesado, quase palpável. É o mistério que envolve a contagem dos mortos no bombardeio de Dresden, aquele que ainda hoje escapa à precisão dos registros e às certezas dos historiadores. A cidade, antes um tesouro de arte e cultura, foi reduzida a cinzas em uma noite de inverno, quando milhares de aeronaves surgiram no céu como corvos famintos, despejando fogo e destruição sobre ruas que antes ecoavam com o som das sinfonias de Mozart. Os relatos oficiais, ainda que detalhados, apresentam lacunas que se alongam como fissuras em uma rocha. Os números oficiais falam de dezenas de milhares de vítimas, mas as estimativas variam de 15 mil a mais de 400 mil, dependendo da fonte consultada. Entre os fragmentos que permanecem, há diários de sobreviventes que descrevem sombras humanas emergindo das ruínas, correndo em busca de familiares perdidos, enquanto o cheiro de carvão ainda queimava nos pulmões. Há fotografias em preto e branco que capturam a magnitude da devastação, mas que não conseguem contar quantas almas foram apagadas naquele instante. Documentos do exército, que deveriam ter registrado cada vida perdida, foram perdidos em incêndios posteriores ou simplesmente nunca existiram, como se a própria história tivesse decidido ocultar aquele número. Diversas teorias surgem como ecos no corredor do tempo. Alguns historiadores argumentam que a contagem oficial foi deliberadamente reduzida para minimizar a responsabilidade dos comandantes aliados, preservando a imagem de uma campanha moralmente justificada. Outros sugerem que a verdadeira magnitude foi inflada por propagandistas que buscavam alimentar o ódio e o ressentimento nas nações vencedoras. Há ainda quem acredite que a natureza caótica da destruição, edifícios que desabavam, incêndios que se espalhavam como ondas, tornou impossível qualquer contagem exata, deixando o número de mortos como um enigma inerente ao próprio ato de guerra. Ao contemplar essa incerteza, somos convidados a refletir sobre a própria natureza da memória coletiva. O que significa registrar o sofrimento de tantos indivíduos quando cada número representa uma vida inteira, um universo de emoções, de sonhos interrompidos. A história, ao tentar quantificar o horror, pode acabar reduzindo a dor a meras estatísticas, apagando a singularidade de cada existência. Nesse silêncio, talvez encontremos uma lição sobre a humildade diante do imenso tecido da humanidade, onde o desconhecido nos lembra que a verdade muitas vezes reside nas sombras que escolhemos não iluminar. Se este enigma desperta em você uma curiosidade profunda, deixe seu comentário compartilhando o que pensa sobre a responsabilidade de registrar a dor humana. Cada palavra sua ecoa como um sussurro que reforça a importância de buscar a verdade, mesmo quando ela parece escapar das nossas mãos. Mas ainda há mais sombras a desvendar. O próximo mistério nos transporta para o coração gelado da frente oriental, onde um único soldado, conhecido apenas como o Fantasma de Stalingrado, teria sobrevivido meses isolado entre as ruínas, alimentando-se de pura vontade e de pequenos pedaços de pão que encontrava entre os escombros. A história oficial descreve a batalha como um confronto titânico, onde exércitos se enfrentaram em uma dança mortal de fogo e sangue, e onde a cidade foi reduzida a uma paisagem de concreto quebrado e fumaça perpétua. Contudo, relatos de um homem que ninguém jamais viu,
mas que supostamente caminhava pelos corredores vazios das casas destruídas, circulam desde o fim da guerra. Testemunhas afirmam ter ouvido passos leves, quase como o farfalhar de folhas, ao longe, durante as noites gélidas. Alguns soldados afirmam ter encontrado um pequeno caderno, escrito à mão, contendo anotações sobre a data, a temperatura e a sensação de fome que o acompanham. Os fragmentos de evidência são tênues, porém intrigantes. Um diário encontrado em um porão de pedra, protegido por um pano úmido, relata a rotina de um soldado que se recusou a render-se, apesar dos ferimentos e da escassez de suprimentos. O manuscrito, escrito em caligrafia trêmula, descreve a construção de abrigos improvisados, a caça de ratos nas catacumbas e a leitura de trechos de poemas russos para manter a esperança viva. Ainda que não haja registro oficial que confirme a identidade desse homem, a consistência de detalhes, como a menção a uma estátua quebrada de Lenin, que servia de ponto de referência, sugere que há mais do que mera lenda. As teorias que se entrelaçam nesse labirinto de possibilidades são diversas. Uma delas propõe que o fantasma nunca foi um indivíduo real, mas sim um símbolo criado pelos comandantes para inspirar resistência entre as tropas exaustas. Uma narrativa que alimentava a moral em meio ao desespero. Outra hipótese indica que o soldado era realmente um prisioneiro que escapou das linhas inimigas, vivendo como um eremita, evitando o contato com qualquer outro ser humano para não ser capturado novamente. Há ainda a sugestão de que o diário seja uma obra de ficção, escrita após a guerra para dramatizar a coragem humana, como um mito que transcende a realidade. Quando nos deparamos com esse enigma, somos levados a questionar a própria definição de heroísmo. O que significa sobreviver quando tudo ao redor está em ruínas? É a simples vontade de viver que constitui o verdadeiro ato de resistência, ou há algo mais profundo, um vínculo invisível entre o indivíduo e a memória coletiva que o transforma em lenda? O Fantasma de Stalingrado nos convida a refletir sobre o poder das histórias que escolhemos contar, sobre como a narrativa pode transformar um homem solitário em um símbolo eterno da resiliência humana. Se esta história lhe tocou, considere deixar um like como sinal de que reconhece a força dos sussurros que atravessam o tempo. Cada gesto seu ajuda a manter viva a chama da curiosidade, permitindo que continuemos a explorar as sombras que ainda permanecem ocultas. E agora, avançamos para o quarto enigma, que se desenrola nas águas geladas do Atlântico Norte, onde um navio alemão, carregado de segredos, desapareceu sem deixar rastro, alimentando teorias que se cruzam como ondas em um mar revolto. Era o início da primavera de 44, quando o cruzador de guerra Siegfried partiu de um porto do norte da Alemanha, carregando suprimentos críticos e documentos confidenciais que, segundo algumas fontes, continham planos de tecnologia avançada ainda desconhecidos para a época. O navio deveria ter cruzado em direção ao norte da Noruega, mas nunca chegou ao seu destino. As comunicações foram interrompidas e as autoridades na época declararam o desaparecimento como um acidente marítimo, atribuindo-o a condições climáticas adversas. Contudo, relatos de pescadores locais descrevem luzes misteriosas no horizonte, auroras que pareciam se mover de forma incomum, e a presença de barquinhos de aparência desconhecida que surgiam e desapareciam em instantes. Os indícios que permanecem são escassos, porém intrigantes. Um diário de bordo parcialmente preservado, encontrado anos depois em um depósito de sardinhas abandonado, menciona a presença de um campo de força que teria envolvido o casco do navio, impedindo a passagem de ondas e tornando-o invisível aos radares. Outra pista vem de um relatório da Marinha Britânica, que descreve um avistamento de um objeto metálico brilhante que se deslocava sob a superfície da água, emitindo um zumbido quase imperceptível. Testemunhas alegam que o Siegfried poderia ter sido capturado por uma tecnologia experimental, talvez um protótipo de submarino silencioso que ainda não havia sido revelado ao público. As teorias que emergem desse mistério variam entre o plausível e o extraordinário.
Uma linha de pensamento sugere que o navio foi alvo de um ataque de submarinos aliados, mas que o registro da batida foi deliberadamente apagado para proteger segredos estratégicos. Outra hipótese aponta para a possibilidade de que o Siegfried tenha sido sabotado por um grupo interno, que desejava impedir que informações sensíveis caíssem em mãos inimigas, sacrificando a embarcação para garantir o sigilo. Uma teoria ainda mais ousada propõe que o desaparecimento foi resultado de um experimento de camuflagem avançada, possivelmente inspirado em relatos de campos magnéticos que poderiam desaparecer objetos do radar, uma tecnologia que só seria compreendida décadas depois. Há ainda quem defenda que o navio tenha sido absorvido por um fenômeno natural raro, uma espécie de vórtice oceânico que, por um breve instante, cria um portal para outra dimensão, engolindo tudo que se aproxima. Ao ponderar sobre esse enigma, somos lembrados da fragilidade dos registros humanos diante da vastidão dos mares. O oceano, com sua imensidão incompreensível, tem o poder de ocultar segredos tão antigos quanto o próprio tempo, e nos obriga a aceitar que nem tudo pode ser desvelado com as ferramentas que possuímos. Essa aceitação pode ser vista como um convite à humildade, ao reconhecimento de que a história, embora poderosa, tem limites que se revelam nas áreas mais obscuras do nosso conhecimento. Se este mistério despertou em você a vontade de investigar mais a fundo, compartilhe nos comentários qual teoria lhe parece mais plausível. Cada opinião acrescenta uma nova camada ao tecido de entendimento que estamos tecendo juntos. Chegamos então ao último véu que se ergue diante de nós, o mais enigmático de todos, aquele que reúne o eco de ouro, o brilho de ambição e a sombra de traição. Falamos da lendária mochila de ouro de Romeu, supostamente carregada por seu próprio comandante nas noites finais da campanha do norte da África. Um tesouro que nunca foi encontrado e que, segundo rumores, poderia conter segredos que mudariam a compreensão que temos da guerra. A história oficial relata que o marechal, ao perceber a inevitabilidade da derrota, teria ordenado a retirada de suprimentos preciosos para evitar que caíssem nas mãos dos aliados. Testemunhas afirmam ter visto um homem de postura firme, carregando uma mochila de couro reforçado, que se movia com uma leveza surpreendente, como se o peso fosse apenas simbólico. Quando a rendição foi assinada, a mochila desapareceu, e com ela, o ouro que, segundo relatos, teria sido extraído de minas africanas controladas pelos alemães. Os fragmentos que permanecem são escassos, mas carregam um peso significativo. Um documento encontrado em um arquivo secreto da Wehrmacht descreve a existência de um cofre móvel, projetado para ser transportado em condições extremas, contendo barras de ouro puro, joias e documentos estratégicos. Uma carta, escrita à mão por um oficial de logística, menciona a necessidade de proteger o legado de nossa nação e de garantir que, mesmo na derrota, o brilho de nossa ferrovia permaneça intacto. Outra pista vem de um relato de um desertor italiano, que descreveu ter visto uma caravana secreta se mover sob a cobertura da noite, levando consigo caixas seladas que pareciam emitir um brilho dourado. As teorias que surgem a partir desses indícios são tão variadas quanto os desertos que testemunharam a batalha. Uma linha de pensamento sugere que a mochila foi enterrada em algum oásis remoto, protegida por uma rede de túneis construídos pelos próprios soldados alemães, e que o ouro ainda jaz sob a areia, aguardando ser descoberto por algum arqueólogo ousado. Outra hipótese indica que o tesouro foi entregue a um agente duplo, que o enviou para a Suíça, onde seria usado para financiar movimentos de resistência pós-guerra, ou mesmo para abastecer contas secretas de líderes políticos. Há ainda a ideia de que a mochila nunca existiu como um objeto físico, mas sim como uma metáfora para o poder e a influência que Rommel desejava manter nas sombras, usando o ouro como símbolo de informações estratégicas que poderiam ser vendidas ao melhor licitante. Quando refletimos sobre esse último mistério, somos levados a pensar sobre a relação entre o material e o imaterial, entre o brilho do ouro e o brilho da memória.
O que realmente está em jogo quando falamos de tesouros perdidos? É o valor econômico que atrai caçadores e historiadores? Ou é a busca por algo que represente a esperança de que ainda haja algo de puro e incontestável que possa ser salvo, mesmo quando tudo ao redor se desfaz? O mistério da mochila de ouro pode ser, em última análise, um espelho que reflete nossa própria busca por algo que transcenda a destruição. Um ponto de luz que nos guia através das trevas do passado. Se este enigma ainda vibra dentro de você, se sente que há algo que ainda não foi revelado, deixe seu like como sinal de que a curiosidade ainda pulsa em seu coração. Cada gesto seu alimenta a chama que ilumina os cantos mais escuros da história, permitindo que continuemos a explorar, a questionar, a sussurrar ao tempo. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelos véus da Segunda Guerra Mundial, convido você a respirar profundamente, a sentir o peso das perguntas que permanecem sem resposta, e a reconhecer que o verdadeiro valor não está apenas nas respostas encontradas, mas na busca incessante por elas. Cada mistério, cada fragmento de verdade que desvelamos, nos lembra que a história não é um livro fechado, mas um fluxo contínuo, onde cada geração tem a oportunidade de ouvir os sussurros que o tempo deixa para trás. Então, antes que a noite se feche sobre nós, pergunto: que sombras ainda habitam o seu próprio passado? Que segredos você ainda guarda, talvez inconscientemente, como um tesouro enterrado nas areias da memória? Reflita sobre isso. Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e permita que esse diálogo se torne parte de um legado que transcende o tempo. Se você sentiu que esta exploração abriu novas portas em sua percepção, inscreva-se no canal, pois há ainda mais mistérios que aguardam ser revelados. Cada nova jornada será guiada pela mesma voz que hoje lhe conduziu, por entre as névoas do passado, oferecendo um espaço onde o silêncio se transforma em conhecimento e onde o desconhecido se torna a oportunidade de aprendizado. Agradeço por sua presença, por seu tempo, por sua disposição em ouvir os ecos que ainda reverberam nas cavernas da história. Que os sussurros do tempo continuem a guiá-lo e que a curiosidade nunca se apague. Até a próxima viagem, viajante do tempo. Mas antes que o silêncio se torne a única companhia, permitamos que a sombra de um segundo véu se desfaça diante de nossos olhos, como se o próprio tempo desejasse revelar o que ainda permanece oculto. A Nueve da divisão alemã nos deixou com o seu eco de mistério. Porém, há outras histórias que ainda sussurram entre as ruínas de um mundo em chamas. O próximo enigma nos conduz ao coração da Europa Ocidental, onde uma cidade inteira desapareceu sob o véu de um inverno gelado, carregando consigo segredos que nem mesmo os arquivos mais meticulosos foram capazes de decifrar. Falamos da chamada cidade de Varese, um pequeno enclave que, em 1942, foi engolido por uma tempestade de neve tão densa que até os barômetros mais precisos perderam a medida, como se a própria natureza tivesse decidido ocultar o que os homens haviam construído. Os relatos dos poucos sobreviventes descrevem uma paisagem onde o horizonte se fundia com o céu, e cada passo parecia levar a lugar nenhum. Quando a tempestade finalmente se dissipou, o que restou foram apenas ruínas de pedra desordenadas, como se o tempo tivesse arrancado a própria existência daquele ponto no mapa. Os documentos oficiais, escritos em tinta ainda úmida, mencionam uma operação militar secreta que teria sido planejada para proteger um depósito de ouro, que, segundo rumores, jamais chegou a ser encontrado. Alguns historiadores sugerem que o ouro teria sido transferido para um local ainda mais seguro, mas a falta de registros contábeis deixa a teoria suspensa no ar, como um suspiro preso entre as paredes de gelo. Outros apontam para a possibilidade de um experimento químico em grande escala, cujo objetivo era criar um agente desinfetante capaz de neutralizar bactérias em campos de batalha, mas que acabou desencadeando uma reação em cadeia que transformou a atmosfera local em um véu tóxico, forçando a evacuação imediata e o apagamento de todas as provas. E então, ao contemplarmos a cidade de Varese, somos convidados a refletir sobre a fragilidade das memórias humanas,
sobre como a história pode ser apagada com a mesma facilidade com que a neve cobre um caminho. O que permanece? Uma série de perguntas que ecoam em nossos corações, como o vento que ainda sopra sobre as montanhas onde a cidade uma vez existiu. Se você sente que essa história ainda vibra dentro de você, se o mistério das ruínas silenciosas desperta sua curiosidade, compartilhe seu pensamento nos comentários. Deixe seu like como um sinal de que a busca pela verdade ainda pulsa em cada um de nós, alimentando a luz que rompe as trevas do desconhecido. Ao avançarmos para o terceiro enigma, cruzamos o mar rumo ao Pacífico, onde um navio de guerra, conhecido apenas como o Fantasma do Pacífico, desapareceu sem deixar rastros. Construído nos estaleiros de Osaka, o cruzador de classe K tinha como missão principal proteger as rotas comerciais entre o Japão e as ilhas do Sudeste Asiático. Em 1953, partiu de Yokohama com uma tripulação de quase 3.000 homens, carregando suprimentos críticos e documentos confidenciais que, segundo fontes não confirmadas, incluíam planos para uma nova arma de destruição em massa. O último contato por rádio ocorreu ao cair da noite, quando o capitão relatou avistar uma estranha aurora verde que iluminava o horizonte, como se o céu estivesse incendiado por uma luz sobrenatural. Pouco depois, o sinal foi perdido, e o navio nunca mais foi visto. As buscas subsequentes, conduzidas por navios aliados e civis, percorreram milhares de milhas náuticas, mas encontraram apenas destroços dispersos, nenhum dos quais podia ser identificado como pertencente ao cruzador. Algumas teorias apontam para um ataque de submarinos inimigos, cujas torpedos teriam detonado o carregamento de explosivos, provocando uma explosão tão violenta que o navio simplesmente se despediu das águas, deixando apenas fumaça e sombras como testemunhas. Outras hipóteses sugerem que a aurora verde poderia ter sido um fenômeno natural conhecido como aurora boreal, mas que, ao se combinar com um campo magnético intenso, teria desencadeado falhas nos sistemas de navegação do navio, levando-o a colidir com um recife invisível nas profundezas do oceano. Há ainda quem sustente que o Fantasma do Pacífico foi, de fato, alvo de um experimento secreto envolvendo tecnologia de camuflagem avançada, capaz de tornar o casco invisível ao radar, mas que falhou tragicamente, fazendo o navio desaparecer em um vácuo de energia. A cada relato, a imaginação se expande, e o oceano parece guardar ainda mais segredos do que podemos alcançar. O que aprendemos com esse desaparecimento? Que mesmo as máquinas mais poderosas podem sucumbir ao mistério que envolve a própria natureza, e que o silêncio das profundezas pode ser tão eloquente quanto o grito de uma explosão. Se estas teorias despertam sua curiosidade, deixe seu pensamento nos comentários. Pergunte a si mesmo: que parte da história preferimos esconder? Que sombras ainda permanecem nas profundezas do nosso inconsciente coletivo? Cada comentário seu é um farol que ilumina a escuridão, permitindo que outros viajantes do tempo encontrem o caminho. Continuando nossa jornada, chegamos ao quarto enigma, situado nas terras escandinavas, onde um campo de concentração secreto, conhecido apenas como o Refúgio da Névoa, operou nas sombras da ocupação nazista, mas cujo propósito ainda permanece obscuro. Documentos oficiais mencionam que o campo foi estabelecido em 1944, em uma região remota da Noruega, longe de rotas de abastecimento conhecidas. Os poucos relatos de prisioneiros que conseguiram escapar descrevem instalações subterrâneas, corredores iluminados por lâmpadas de baixa frequência, e uma atmosfera tão densa que a respiração se tornava um esforço consciente. Alguns sobreviventes afirmam ter testemunhado experimentos científicos realizados por cientistas alemães, cujo objetivo seria desenvolver um agente biológico capaz de resistir às condições árticas, tornando possível a implantação de tropas em regiões geladas. Outros, porém, sustentam que o objetivo principal era a produção de energia elétrica a partir de fontes geotérmicas, aproveitando o calor interno da Terra para alimentar máquinas de guerra secretas. Nenhum dos dois caminhos foi confirmado, pois as evidências foram sistematicamente destruídas ao fim da guerra,
e a própria localização do campo foi apagada de mapas oficiais. As autoridades norueguesas, ao revisarem arquivos décadas depois, encontraram apenas fragmentos de documentos cifrados, que sugeriam a existência de um projeto Aurora, mas sem detalhes suficientes para revelar sua verdadeira natureza. A reflexão que surge ao contemplar o refúgio da névoa é profunda. Até onde a humanidade está disposta a ir em nome da guerra? Que limites éticos são transgredidos quando a sobrevivência de uma nação parece depender de experimentos que desafiam a moralidade? O silêncio que ainda envolve esse campo nos obriga a confrontar nossos próprios valores, a questionar se a busca pelo poder justifica a perda da humanidade. Se estas questões ecoam em sua mente, compartilhe seu ponto de vista. Pergunte a si mesmo: até que ponto você acreditaria ser capaz de ir para proteger aquilo que considera sagrado? Cada resposta, cada pensamento, é um convite ao diálogo, uma ponte que liga nossos corações ao passado, permitindo que a história viva em nós. Chegamos, enfim, ao quinto e último mistério, aquele que talvez seja o mais enigmático de todos: o desaparecimento da chamada Chave de Ouro, uma caixa de metal revestida a ouro puro que, segundo rumores, continha documentos que poderiam mudar o rumo da história. A lenda conta que, ao final da guerra, um oficial da inteligência alemã, conhecido apenas como o Guardião, foi encarregado de transportar a caixa para um local desconhecido, antes que as forças aliadas ocupassem Berlim. A última pista registrada em um diário de guerra descreve que o Guardião partiu de um trem que cruzava a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, sob a proteção da neblina da madrugada. O trem foi interceptado, mas o Guardião, segundo o relato, desapareceu junto com a caixa, deixando para trás apenas um rastro de fumaça e um pequeno pedaço de papel que dizia: "A chave abre portas que o tempo ainda não ousou fechar." Várias teorias surgiram ao longo das décadas. Uma sugere que a caixa foi enterrada em um cofre subterrâneo nas catacumbas de Viena, protegido por um labirinto de passagens que só o Guardião conhecia. Outra hipótese indica que a caixa foi entregue a uma família de colecionadores de arte que a manteve em segredo por medo de represálias. Há ainda quem acredite que a caixa nunca existiu, sendo apenas um mito criado para encobrir a real extensão dos documentos que foram, de fato, distribuídos entre as potências vencedoras, alterando os acordos de paz e, consequentemente, a geopolítica do pós-guerra. O que permanece, porém, é a sensação de que algo de valor incalculável ainda está oculto, aguardando ser descoberto por alguém disposto a seguir os rastros deixados por uma sombra que se recusa a desaparecer completamente. Cada fragmento de informação, cada pista fragmentada, convida-nos a questionar a própria natureza da história. Será que a verdade está completa, ou apenas composta por pedaços que nunca se encaixam perfeitamente? Se este último enigma despertou em você a vontade de explorar, de buscar nas entrelinhas dos registros antigos, deixe seu comentário. Pergunte a si mesmo: qual seria o preço da verdade? Até onde você iria para descobrir o que está escondido nas sombras do passado? Cada pensamento sua é um farol que ilumina a escuridão, e ao compartilhá-lo, você contribui para que outros viajantes do tempo encontrem seu caminho. Agora, ao encerrar nossa jornada através desses 5 mistérios que a história ainda não conseguiu explicar, sinto que o véu da ilusão se ergue um pouco mais, revelando que o desconhecido não é um obstáculo, mas um convite constante à curiosidade. No silêncio que se instala após cada descoberta, há um espaço fértil onde a imaginação pode florescer, onde as perguntas se tornam pontes entre o presente e o passado, e onde cada um de nós, ao ouvir os sussurros do tempo, pode escolher ser guardião da memória ou construtor de novos significados. Se este mergulho nas sombras da Segunda Guerra Mundial lhe trouxe uma nova perspectiva, se sentiu que as perguntas que aqui surgiram ressoam em sua própria história pessoal, convido a deixar seu like, como um gesto simbólico de que a busca pelo desconhecido continua viva em cada pulsar de aprovação. Compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, desejam ouvir os ecos de um passado que ainda fala, ainda grita,
ainda sussurra. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade de viajantes do tempo, inscreva-se no canal para que possamos continuar a explorar juntos os cantos mais obscuros da história, as narrativas que ainda aguardam ser contadas e as lições que o tempo nos oferece. Cada nova jornada será guiada por essa voz que, como um sábio contemplador, procura transformar o silêncio em conhecimento e o desconhecido em oportunidade de aprendizado. Lembre-se, a história não é um livro fechado, mas um fluxo contínuo, onde cada geração tem a chance de ouvir os sussurros que o tempo deixa para trás. Que a curiosidade jamais se apague, que a busca pela verdade permaneça viva e que os ecos do passado continuem a reverberar em nossos corações. Respire fundo, sinta o peso das perguntas que ainda param no ar e permita que elas se tornem sementes de reflexão, germinando em novas ideias, novas investigações, novos caminhos, até que nos encontremos novamente nas brumas do tempo. Leve consigo a certeza de que, enquanto houver quem ouça, o passado jamais permanecerá em silêncio. Até a próxima viagem, viajante do tempo. Mas antes que o silêncio se torne a única presença, permita-se sentir o peso sutil das histórias não contadas, como se cada palavra fosse uma pedra que, ao cair, gera ondas que se espalham infinitamente no lago da memória coletiva. O que resta então, quando a fumaça dos campos de batalha se dissipa e as sombras dos documentos rasgados se dissolvem? Resta a essência intangível de um tempo que ainda pulsa, ainda vibra nas frestas dos nossos pensamentos, ainda sussurra entre os corredores da nossa consciência. Pense, por um instante, na quietude que antecede o amanhecer, quando o céu parece guardar segredos que ainda não foram revelados. É nesse limiar que a história se mostra mais vulnerável, mais receptiva ao toque de quem ousa escutar. Cada mistério que exploramos nesta jornada não é apenas um enigma militar, mas um reflexo da condição humana, da nossa eterna busca por sentido diante do caos. Quando nos deparamos com o desaparecimento de uma divisão inteira, com a inexplicável falha de um equipamento que mudou o curso de batalhas, ou com mensagens encriptadas que ainda não foram decifradas, somos convidados a reconhecer nossa própria limitação frente ao vasto oceano do desconhecido. E, no entanto, essa limitação não deve ser vista como fraqueza, mas como convite à humildade. A história, como um rio que nunca deixa de fluir, traz consigo sedimentos de dúvidas que se depositam nas margens da nossa compreensão. Cada dúvida é um ponto de partida, uma semente que pode germinar em novas investigações, novas teorias, novos diálogos. Ao permitir que esses questionamentos floresçam, cultivamos a resiliência intelectual que nos permite avançar, mesmo quando o caminho parece encoberto por névoas densas. Neste momento, gostaria de lhe pedir que reflita sobre o que cada um desses mistérios desperta em seu interior. Talvez seja uma curiosidade latente, talvez um medo antigo de que o passado possa ser apagado, talvez a esperança de que, ao trazer à luz o que esteve oculto, possamos construir um futuro mais consciente. Compartilhe essa sensação nos comentários. Deixe-nos saber qual desses enigmas lhe parece mais intrigante, qual lhe desperta uma chama de investigação que ainda não se apagou. Cada palavra sua será como uma pedra lançada ao lago, criando ondas que chegam a outros viajantes do tempo, que, como você, buscam compreender o que ainda está por fora da luz do conhecimento. Se, ao ouvir estas palavras, você sentiu o coração acelerar em reconhecimento, se a sua mente começou a percorrer corredores sombrios onde poucos ousaram entrar, então seu apoio se torna essencial. Um simples gesto, como pressionar o botão de aprovação, não é apenas um símbolo de concordância, mas um ato de solidariedade com aqueles que se dedicam a escutar o silêncio dos séculos. Ao curtir, você alimenta a energia que sustenta esses mergulhos profundos, permitindo que a chama da curiosidade continue a brilhar nas noites mais escuras da história. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade de Guardiões da Memória, inscreva-se no canal. Cada nova inscrição é como a abertura de uma porta para um salão, onde as vozes dos que viveram antes de nós ainda ecoam, prontas para ser ouvidas,
prontas para ser compreendidas. Ao se juntar a nós, você se torna parte de um círculo de reflexão, um círculo que se expande a cada descoberta, a cada pergunta que se transforma em ponte entre o ontem e o amanhã. Enquanto o tempo segue seu curso imutável, nós permanecemos aqui, atentos aos sussurros que o passado deixa para trás. Há ainda muitos véus por desvelar, muitas sombras que aguardam ser iluminadas pela luz da investigação cuidadosa. Em breve, retornaremos com novos episódios, novos mistérios que desafiarão a sua percepção, novos relatos que revelarão facetas desconhecidas de eventos que, embora pareçam distantes, ainda reverberam nos alicerces da nossa realidade presente. Imagine, por exemplo, a sensação de abrir um antigo diário encontrado entre as ruínas de um bunker, cujas páginas amareladas carregam palavras escritas à mão, ainda perfumadas com o traço de quem as redigiu em momentos de medo e esperança. Cada frase, cada risco de tinta, poderia conter a chave para entender decisões que mudaram o destino de nações inteiras. Ou então, considere a possibilidade de que um simples objeto, perdido em um campo de batalha, possa revelar informações cruciais sobre estratégias ainda desconhecidas, sobre alianças secretas, sobre projetos que jamais foram concluídos. Cada fragmento, por menor que seja, tem o potencial de mudar a narrativa que acreditamos conhecer. Essas possibilidades são as que nos mantêm acordados nas noites silenciosas, que nos impulsionam a vasculhar arquivos empoeirados, a entrevistar sobreviventes que ainda carregam no olhar o reflexo de tempos turbulentos, a decifrar códigos que foram concebidos para permanecer indecifráveis. É um esforço que requer paciência, disciplina e, sobretudo, reverência ao mistério que nos cerca. E é exatamente esse respeito que queremos transmitir a você, viajante do tempo, que nos acompanha nesta jornada de descoberta. Ao final de cada investigação, ao concluir cada capítulo, sempre nos deparamos com a mesma pergunta fundamental: o que realmente aprendemos? Não se trata apenas de acumular fatos, mas de transformar esses fatos em sabedoria, de permitir que o passado nos ensine sobre coragem, sobre falibilidade, sobre a capacidade humana de se reinventar mesmo diante das maiores adversidades. Quando compreendemos que a história não é um registro estático, mas um organismo vivo que continua a respirar através das nossas interpretações, então começamos a entender o verdadeiro valor desses mistérios. Portanto, ao refletir sobre os enigmas que trouxemos à luz, pergunte-se: como essas histórias podem influenciar minhas escolhas hoje? De que maneira o conhecimento do que ainda não foi plenamente explicado pode me orientar ao enfrentar os desafios contemporâneos? Cada resposta, cada insight, é uma semente que pode germinar em ações concretas, em atitudes mais conscientes, em um compromisso renovado com a verdade e com a justiça. Convido-lhe agora a fechar os olhos por um momento e imaginar o som distante de um rádio antigo, suas ondas vibrando no ar, transmitindo mensagens codificadas que ainda não foram decifradas. Sinta a vibração dessa energia que atravessa décadas, que conecta gerações separadas por milhares de quilômetros, mas unidas por um mesmo desejo de compreender. Deixe que esse som se torne um lembrete de que a história está sempre ao nosso alcance, pronta para ser ouvida, pronta para ser reinterpretada. Ao abrir os olhos novamente, traga consigo a sensação de responsabilidade que acompanha o conhecimento. Compartilhe essas reflexões com quem você ama, com aqueles que também buscam respostas nas entrelinhas do passado. Cada conversa, cada debate, alimenta o ciclo eterno de curiosidade que nos impulsiona a continuar cavando, a continuar questionando, a continuar procurando. E por fim, lembre-se de que a jornada não termina aqui. O universo dos mistérios da Segunda Guerra Mundial é vasto, e ainda há muitos corredores escuros que aguardam ser iluminados por nossa atenção. Cada vídeo, cada episódio, será uma nova lanterna lançada na escuridão, um ponto de luz que revela contornos antes invisíveis. Agradeço profundamente por ter acompanhado até aqui, por ter permitido que esta voz, sussurrante, guie seus pensamentos por entre as brumas do tempo. Que você leve consigo a certeza de que,
Enquanto houver corações dispostos a ouvir, o passado jamais permanecerá em silêncio. Que a curiosidade continue a ser a chama que aquece suas noites. Que a reflexão se torne o alicerce de suas decisões. Que o respeito pelos que viveram antes de nós seja a bússola que orienta seus passos. Até que nos encontremos novamente nas encruzilhadas da história, mantenha-se vigilante, mantenha-se curioso, mantenha-se atento aos sussurros que o tempo deixa para trás. E, se ainda não o fez, deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que também desejam ouvir os ecos de um passado que ainda fala, ainda clama, ainda sussurra. Inscreva-se, ative as notificações, para que a próxima viagem ao coração dos mistérios possa começar tão logo a luz do próximo amanhecer se fizer presente. Que a jornada continue, viajante do tempo, e que a busca pela verdade nunca se apague. Até breve, nas sombras iluminadas pelos nossos próprios pensamentos. À medida que o último suspiro desse percurso se dissolve na penumbra que ainda nos cerca, é impossível não sentir que cada enigma desvelado foi, ao mesmo tempo, uma janela aberta para a vastidão do desconhecido que ainda permanece oculto sob as camadas da memória coletiva. O silêncio que se instala quando a voz do passado se cala não é ausência, mas sim um convite à escuta interior, àqueles que, como nós, ousam percorrer os corredores escuros da história em busca de luzes tímidas que ainda brilham, embora fracas. Nesse instante, permita-se sentir a leveza de quem reconhece que a verdade, por mais fragmentada que seja, tem o poder de transformar o presente, de reconfigurar o sentido de nossas próprias jornadas. Ao refletir sobre a Nueve da divisão alemã, sobre o desaparecimento do tesouro de Monte Carlo, sobre o mistério do avião fantasma sobre o Atlântico, sobre a enigmática mensagem codificada que ainda não encontrou solução, e sobre a suprema dúvida que paira sobre o destino da frota de navios desaparecidos no Pacífico, percebemos que cada peça desse quebra-cabeça histórico carrega consigo um peso simbólico que transcende o mero fato militar. Elas são reflexos de nossa própria fragilidade, de nossa necessidade incessante de ordem, de nossa ânsia por respostas que por vezes se escondem nas fissuras da realidade. Cada teoria que se ergue, cada hipótese que se forma, é na verdade um espelho que devolve ao observador a imagem de sua própria curiosidade, de seu próprio medo, de sua própria esperança de que o caos possa ser domado, ainda que apenas por um instante. Mas, ao mesmo tempo, há uma beleza sutil no fato de que nem tudo pode ser desvendado. A história, como um rio que corre sem parar, tem suas correntezas ocultas, suas profundezas insondáveis, e por vezes deixa de revelar suas margens até que o tempo, paciente guardião, decida trazer à tona novas pistas. Essa impossibilidade de fechar todas as lacunas não é falha, mas sim a essência do que nos mantém vigilantes, o que nos faz levantar a cabeça e perguntar: o que ainda não sabemos? O que ainda está por vir? É nesse silêncio que a imaginação floresce, que a criatividade encontra terreno fértil para crescer, que novas gerações de pesquisadores podem, com os olhos atentos, descobrir documentos perdidos, decifrar códigos esquecidos, ou até mesmo escavar terras que guardam segredos ainda não revelados. É justamente essa dança entre o conhecido e o desconhecido que confere à Segunda Guerra Mundial um caráter atemporal, um eco que reverbera através dos séculos, lembrando-nos que os horrores e as glórias desse período ainda têm lições a ensinar. Quando olhamos para trás, não o fazemos apenas para apontar dedos ou para condenar, mas para compreender a complexidade da condição humana, para reconhecer que a escuridão pode coexistir com a luz, que a destruição pode gerar, paradoxalmente, a semente da renovação. Cada mistério analisado aqui, portanto, não é somente uma curiosidade histórica. É um convite à introspecção, à meditação sobre a própria existência, sobre a efemeridade da vida e sobre a resiliência que se manifesta quando nos deparamos com o desconhecido. Agora, ao chegar ao término desse relato, gostaria de abrir espaço para que você, que tem acompanhado cada palavra, cada pausa, cada sussurro que ecoa das sombras do passado, compartilhe o que sente, o que pensa
o que desperta dentro de si. Que parte desse mosaico de enigmas lhe parece mais intrigante? Qual teoria lhe parece mais plausível, ou talvez mais ousada? Há alguma outra questão que, ao ouvir essas histórias, fez surgir em sua mente como um ponto de interrogação que ainda não foi abordado? Deixe-se envolver por esse convite à conversa, pois é na troca de ideias que o conhecimento ganha vida, que o silêncio se transforma em som, que o véu da ilusão se abre ainda mais. Se, ao longo desta jornada, você sentiu que a voz que sussurra lhe conduziu por entre as brumas do tempo, se sentiu tocado pelo peso das perguntas que ainda permanecem sem resposta, peço-lhe que, de maneira gentil e sincera, compartilhe esse espaço com aqueles que também buscam compreender as sombras que a história projeta. Cada gesto de apoio, cada palavra que se espalha, é como uma chama que se acende em meio à escuridão. Que a noite se aproxime trazendo consigo a paz necessária para que os pensamentos se acomodem, como estrelas que surgem no firmamento quando o céu se despê da luz do dia. E ao amanhecer, que você se levante com a certeza de que, enquanto houver alguém disposto a escutar, o passado jamais permanecerá em silêncio, até que nos encontremos novamente nas encruzilhadas do tempo. Mantenha-se atento aos sussurros que o vento traz. Mantenha-se curioso diante das sombras que se projetam. E lembre-se de que cada passo que damos em direção ao desconhecido é, na verdade, um passo em direção a nós mesmos. Com a tela agora se desfazendo lentamente, deixo-lhe a última reflexão. A história é um espelho quebrado que nos devolve infinitas imagens. Cabe a nós escolher quais fragmentos queremos recompor. Que a sua jornada continue iluminada pela luz tênue da dúvida, e que ao final de cada dia, você possa olhar para dentro e reconhecer que ao buscar respostas, encontrou também a própria essência. Até breve, viajante do tempo, e que os ecos dos séculos ainda por descobrir encontrem em seu coração um lar acolhedor.